Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Mateus 4. Eu vou ler dois, meu versículo base, eu vou ler dois textos aqui, né? Mateus 4, eu vou ler do 18 ao 22. Amém? Vamos lá, Mateus 4, do 18 ao 22 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Vamos lá agora para Mateus 9, 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Irmãos, o que eu quero falar na minha pregação hoje são coisas que nós vamos tomar, por exemplo, decisões, certas decisões que a gente toma na nossa vida, que pode, se a gente tomar a decisão pelo certo, a gente pode acabar se dando bem, mas se tomar a decisão errada, a gente pode acabar se prejudicando. Eu vou chamar essa pregação de escolha sabiamente. Muitas vezes o que acontece na nossa caminhada com Cristo? Que nós somos forçados a tomar certas decisões. E aquele tal negócio, né? O que nós temos que fazer, entendeu? Decidir se a gente toma uma atitude certa ou uma atitude errada. Às vezes a gente não sabe que direção tomar. E muitas vezes o que acontece? A gente acaba tomando, como que nem a pastora disse aqui logo no começo logo no começo que a gente começou o louvor, que nós temos que orar e pedir direção de Deus, entendeu? Porque se a gente for tomar uma decisão baseada nos nossos próprios desejos, sabe, a gente pode muito bem se dar mal, entendeu? Mas Deus sempre orienta a gente, certo? Vamos lá, por favor, em Isaías 1, vamos lá, Isaías 1, 19 e 20. Isaías 1, 19 e 20 fala assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Gente, nesses versículos, o que acontece? Deus, ele dá uma escolha para nós, sabe? Se a gente quiser ir ouvir a palavra dele, obedecer a instrução de Deus, a gente vai se dar bem. Se não obedecer, o que vai acontecer? Nós vamos se dar mal. Só que tem uma coisa, Deus, ele nunca vai forçar a gente a fazer aquilo que a gente não quer. Só que ele vai sempre mostrar pra gente o que vai acontecer se a gente quiser caminhar segundo os nossos próprios desejos. E a melhor coisa, gente, é escutar e obedecer a Deus, sabe? Porque ele sempre tem a orientação certa. Vocês podem ler na Bíblia que tudo que Deus fala assim pra gente, faça isso ou não faça aquilo, tem um motivo do porquê, sabe? Que nem, por exemplo, Romanos 12, 19 fala o quê? Não vos vingueis a vós mesmo, mas dai lugar, porque minha é a vingança, diz o Senhor, entendeu? O que ele está dizendo? Para a gente não se vingar, porque a vingança é dele. Já está explicando o porquê, entendeu? Você não vai achar nunca na Bíblia nenhum versículo que tipo mande você fazer aquilo ou não, ou deixar de fazer aquilo, se não tiver explicado, porque Deus explica. Ele não simplesmente chega e fala assim: ó, negócio é o seguinte, eu estou tirando uma escolha, você escolhe porque eu sou Deus, eu estou mandando você fazer e tudo mais. Mas é como o pastor Roberto dizia, que, por exemplo, o livro de Provérbios é o livro das consequências, entendeu? Se você faz isso, dá naquilo. Se você não faz naquilo, dá nisso, entendeu? Quer ver? Existe pessoas na Bíblia que aconteceu uma coisa, eles optaram em seguir, eles trocaram o certo pelo errado e trocaram o errado pelo certo.
E o que aconteceu com as consequências ruins para quem trocou o certo pelo errado, e escolhas, sabe, tiveram bênçãos para quem trocou o errado pelo certo. Eu peguei um exemplo na Bíblia de uma pessoa de cada um dos dois casos, né? Vamos lá, por favor. Em 1 Reis. Vamos lá, em 1 Reis. 1 Reis 12, eu vou ler do 1 ao 15. Amém, irmãos? 1 Reis 12, do 1 ao 15. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a casa de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselhos com anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os seus dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhais vós que respondamos a esse povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, pois deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele lhes falou conforme ao conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra, que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Gente, o que aconteceu aqui? Um resumo do que eu acabei de ler. O povo pediu para que Roboão aliviasse o jugo sobre eles. O que Roboão fez? Primeiro ele foi se aconselhar com os sábios, com os que eram conselheiros de Salomão. Depois ele largou o conselho de Salomão para se aconselhar com gente que cresceu com ele. Sabe, gente, dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja é assim. Gente que pega, principalmente os jovens são desse jeito. Gente que larga conselho da palavra de Deus, gente que larga conselho do pai e da mãe, gente que larga conselho do pastor, gente que larga conselho do líder para se aconselhar com quem? Amigo, colega de escola, amigo de trabalho, namorada, sabe, até colega de bar. Sabe, o que acontece, sabe, muitas vezes a gente vai se aconselhar com gente errada, até mesmo gente se aconselhando em Facebook. Se a pessoa está perdida sem direção, ela chega no Facebook e fala: o que eu devo fazer? Ou se não, eu devo fazer isso. Daí houve uma pessoa que não tem nada a ver, como muitos jovens que eu vou falar aqui nessa pregação, que, por exemplo, um monte de youtuber que tá na internet e não sabe nem o que fala. Eles não têm um mínimo de experiência nas coisas e falam: não, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí um jovem desse assiste um vídeo e fala: não, eu vou fazer o que ele fez. Aí o que acontece? Se dá mal depois. Por quê? Porque largou um bom conselho, um conselho que poderia abençoar, para, sabe, ouvir uma pessoa porque ela é famosa, ou porque ela é querida dela, ou porque até, sabe, para, tipo assim, eu vou ouvir essa pessoa para ela ficar, sabe, para ela ficar legal comigo. Entendeu? Quanta gente despreza o conselho da palavra de Deus por causa de status. Entendeu? Sabe, gente dentro da igreja ficar postando um monte de bobagem para as pessoas ficarem dando like. Para que isso daí?
entendeu? Se nós temos a palavra de Deus é nossa orientadora, entendeu? Se por exemplo, você está na palavra de Deus assim, e você está lendo alguma coisa, Deus com certeza, se Deus não te der uma palavra na hora para resolver aquilo que você precisa resolver, um conselho para aquilo que você precisa fazer, com certeza se você orar, o Espírito Santo vai falar: fala com tal pessoa, fala com essa pessoa. Porque se veio do Espírito Santo mesmo, vai ser a pessoa certa com quem você tem que falar. Comigo foi assim. Quantas vezes eu precisei, estava perdido, sem direção, precisei de conselho, o Espírito Santo vai falar com tal pessoa, eu ia falar a batata, dava certo. Entendeu? Agora vamos para o outro caso, em que a pessoa pegou e trocou o errado pelo certo. Vamos lá, por favor, lá em Gênesis 32. Eu vou ler 32, eu vou ler do 3 a 8, e o 33 eu vou ler do 1 ao 4. Gênesis 32, vamos lá. Eu vou ler do 3 ao 8. Amém. Enviou Jacó mensageiros diante de sua face Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando, eu ferir, o outro escapará. Agora vamos lá, por favor, em Gênesis 33, do 1 ao 4. Que diz assim: e levantou Jacó os seus olhos, olhou ele, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu ao encontro, e abraçou-lhe, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Gente, um breve resumo do que está aqui. Todo mundo conhece a história de Jacó, né? E como ele enganou o irmão, ele ficou com a bênção da primogenitura, depois ficou com uma outra bênção. Aí o que aconteceu? Na ira, Esaú queria matar Jacó, e Jacó teve que fugir para a terra de Labão. E quando ele voltou, o que aconteceu? Ele tremeu de medo quando o irmão veio se encontrar com ele. Mas no final das contas, o que aconteceu? O irmão veio, abraçou e perdoou o que Jacó tinha feito. Quantas vezes acontece isso com pessoas, até mesmo dentro da igreja? Alguém faz mal para a gente quer se vingar de qualquer jeito. Não porque a gente não perdoa, não porque a gente quer se vingar, não sei o quê. Mas no lugar disso, de deixar aflorar o sentimento de raiva, de ódio, de vingança, o que acontece? A pessoa troca pelo quê? Amor e perdão. Entendeu? Essa é a atitude de Esaú. Você vê, né? A gente fala, que Esaú sempre foi um cara assim, ele nunca deu a mínima para a comunhão que ele tinha com Deus, entre outras coisas, né? Mas nessa atitude ele acertou e perdoou o irmão. Você pode ver que, como consequência, eles tiveram a amizade deles restaurada. Muitas vezes acontece com a gente também. As pessoas querem se vingar de nós, estão prejudicando a gente. Teu chefe está te perseguindo no teu trabalho. Tem pessoas na tua escola que não te deixam em paz. Tem gente que muitas vezes, o que acontece, até mesmo dentro da igreja, pastor não deixa você fazer nada, líder não deixa você fazer nada, tem sempre gente querendo te boicotar. Põe na mão de Deus, entrega na mão do Senhor, entendeu? Porque o que acontece, quem é que vai fazer por nós é o Senhor, entendeu? E muitas vezes a gente tem uma pessoa assim falando isso de nós. Aí o que acontece? A gente fala assim: Senhor, eu ponho na sua mão. Aí o que vai acontecer? A gente pensa que é o seguinte: Deus vai derrubar esse sujeito. Não vai, às vezes não, viu, gente? Às vezes Deus não derruba a pessoa, não. Às vezes Deus abençoa você pela atitude que você teve. Pega por exemplo Davi, com 3.000 homens, Saul perseguindo Davi durante 14 anos.
Quantas vezes Saul conseguiu pôr a mão em Davi? E quantas vezes Davi teve a chance de matar Saul? 2 vezes ele teve. Aí que Davi disse sobre Saul? Eu ponho na mão de Deus, que Deus mate ele, porque eu não vou fazer nada. Entendeu? E muitas vezes a gente tem que agir desse jeito, gente. Entendeu? Sabe? Perdoa, deixa pra lá. Entendeu? O Senhor se encarrega. E se a gente fizer isso, Deus vai tratar a gente. Pode ver que a falta de perdão é uma coisa que já pregaram aqui uma vez. É engraçado. Eu vi uma pessoa pregar isso uma vez para eu guardar isso comigo. Que a falta de perdão, ele é um veneno que a gente bebe e pensa que é o outro que está morrendo. Sabe? O que acontece? Perdoa, entrega na mão de Deus. Ele sabe o que ele vai fazer, entendeu? Inclusive ele vai tratar a gente, ele vai curar a gente, ele vai abençoar a gente. Poxa, quer maior bênção do que você continuar com a presença de Deus, entendeu? Porque você pode ver, você não consegue nem mais ouvir a voz de Deus se você não perdoar ninguém. E pode ver que a única condição que Deus não perdoa a gente é se a gente não perdoar alguém, né? Entendeu? Aí para concluir, nós vamos lá em Eclesiastes 12. Vamos lá em Eclesiastes 12, eu vou ler o 13 e o 14. Gente, Eclesiastes 12, 13 e 14 fala assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Você vê que esses versículos falam que você vê uma coisa, esse negócio de escolha é tão séria, de a gente escolher certo é tão séria, que até a eternidade está na nossa escolha. Até a gente ir para o céu, você pode ver. Depende da graça do Senhor, mas também depende da nossa escolha. Porque quantas pessoas, fala a verdade, quantas pessoas nós já chamamos, por exemplo, para vir para a igreja, a pessoa: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu não sei o que, tenho meus filhos para cuidar, eu tenho que me sustentar. Mas a nossa escolha foi responder. A nossa escolha foi responder a convocação de Jesus. Vê só, quanta gente, você vê assim, a gente está aqui, está reunido, ouvindo a palavra, a gente louvou a Deus, já o culto vai terminar. Agora vê, por exemplo, tantos, eu vou dizer assim, pessoas que nós convidamos, entendeu? Que às vezes a gente até se cansa de convidar. Não poderia estar aqui? A gente mesmo poderia estar em outro lugar. Eu não vou para a igreja não, está chovendo, entendeu? Aí você vê uma coisa, uma escolha da gente estar aqui também. Jesus chamou, foi nossa escolha atender, sabe? E até mesmo a vida eterna. A vida eterna está na nossa mão a escolha. Eu vou servir a Deus ou eu não vou servir a Deus? Entendeu? Eu vou fazer a coisa certa ou não vou fazer a coisa certa? Sabe? Eu vou falar de Jesus ou eu não vou falar de Jesus? Entendeu, gente? Que nós sempre possamos escolher certo. Que nós sempre possamos escolher segundo aquilo que o Espírito Santo e a palavra de Deus instrui a gente, sabe? E não ficar largando, por exemplo, a palavra do Senhor por conselho mundano, entendeu? Porque no Salmo 119 e 105 está escrito o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós temos uma luz. É só seguir o que a palavra está falando. É só, sabe, seguir o que o Espírito Santo fala com a gente, entendeu? Que não vai ter erro. Em nome de Jesus, gente. Amém. Glória a Deus.